A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Atos, mas o Senhor hoje me deu outra direção. E hoje vamos falar em Lucas 19, do 1 ao 10, e João 3, do 15 ao 17. O tema é Jesus nos surpreende de repente. Eu não sei o que você está pensando, está passando, ou que você está orando, ou que você está clamando. Descansa no Senhor, porque tudo é no tempo dele. Mas lá em Atos 2:2 diz que ele surpreendeu, ele agiu de repente. No meio daquela casa, você é templo e morada do Espírito Santo. Se você está orando por batismo com o Espírito Santo, ele vai te surpreender de repente. Amém? Se você ouvir um barulho, é aqui o ventilador. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Lucas 19, do 1 ao 10. Veja de repente Deus, veja a surpresa de Deus aqui. Zaqueu publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Veja que Jesus ia passando. Mas aquele passando de Jesus já tinha um projeto no coração dele. Esse Zaqueu aqui não estava orando para falar com Jesus, nem ia pedir um milagre. Ele só estava com curiosidade. Agora imagina quem está clamando. Vai chegar a hora que ele vai passando e chega na tua casa, na tua história, no teu milagre, na tua necessidade. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um dos principais dos publicanos e era rico. Naquela época, diz, que ele trabalhava cobrando imposto, ele era rico. E as pessoas não gostavam, porque eram injustas essas pessoas com os pobres. Mas o Senhor não vê como me vê. Ele era odiado, mas o Senhor conhecia o coração dele. Você pode estar orando por uma família, um filho, um marido, uma filha drogado, independente do que ele esteja fazendo ou ela. Jesus chega, que Jesus não vê como o homem vê, não. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Veja que ele procurava ver quem era Jesus. Então ele não estava procurando, não queria um milagre. Ele não era um dos discípulos dele. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Veja que ele teve a curiosidade. Aí ele subiu numa figueira, porque era baixinho, para ver Jesus passar. Mas Jesus conhecia tudo isso. Jesus sabia o caráter de Zaqueu. Jesus sabia que era Zaqueu. E Jesus sabia que ele ia subir ali só para ver Jesus passar. Com certeza as pessoas comentando daquele homem que fazia milagre, aquele profeta, muitos tinham ele como profeta, e a curiosidade bateu em Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele não foi procurar Jesus para pedir milagre. Mas Jesus queria se encontrar com ele. Na agenda de Jesus, Jesus sabia que ele precisava de um milagre. E Jesus conhecia o coração verdadeiro dele. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Quer dizer, Zaqueu não esperava que Jesus ia para a casa dele. Pensa, que visita maravilhosa. E olha que ele não estava esperando isso. Imagina eu e você clamando por uma vitória, indo para a casa dele servir a ele. Ele chega de repente e surpreende. Porque ele chegou de repente na vida de Zaqueu e surpreendeu ele. E comigo e com você não é diferente. Vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Veja que começaram a criticar Jesus. Imagina o que não faz comigo e com você. Crítica, anarquia, fofoca, faz. Porque Jesus começaram a criticar? Por quê? Porque o homem gosta de julgar. Mas Jesus conhece aqui dentro. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Veja, ele disse que ia restituir 4 vezes mais, metade dos bens dele. Sabe o que é isso? A presença de Jesus o intimidou. A presença de Jesus o deixou fora, tirou ele da zona de conforto.
A presença de Jesus, ele entendeu que ele era pecador. Tem pessoas que estão há anos na igreja e não muda. Vive do mesmo jeito, trabalha na obra e é a mesma coisa. Ele, no primeiro dia que Jesus vai à casa dele, ele reconhece que ele era pecador. Ele disse que ia dar metade dos bens dele aos pobres. Por quê? Porque a santidade, a grandeza, o poder invadiu o coração dele. Jesus sabia tanto que ele estava com o coração aberto, que ele só precisava da presença de Jesus, que o Senhor foi lá. Quem tem Jesus tem que mudar. A Bíblia diz que ele joga o meu e o teu pecado no lago do esquecimento. E como é que a gente vai viver há anos na igreja? Orando, louvando, lendo a palavra, jejuando, do mesmo jeito? Não pode. 2 Coríntios 5,17 diz: eis que tudo se fez novo. És uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Na hora que Jesus chega, Zaqueu entende tudo isso. E olha que era odiado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Veja que Jesus não faz exceção de pessoas. Está cheio isso na Bíblia. Ele diz: este também é filho de Abraão. Ele quis dizer: vocês odeiam ele, vocês têm preconceito, estão aí falando porque eu estou na casa de um pecador. Mas ele reconheceu as falhas e os pecados dele. E a partir de hoje ele é um novo homem. Porque aquilo que eu e você tem que fazer, Jesus não faz por a gente, não. Zaqueu reconheceu que tinha que mudar. E ele prometeu isso a quem? A Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu estava perdido, né? Mas Jesus foi à procura de Zaqueu. Porque Jesus sabia que Zaqueu ia reconhecer suas falhas. Eu e você não pode estar há mais de 20 anos na casa de Deus de qualquer jeito. Vai todos os dias para a igreja, mas não tem mudança. Aí diz assim: Jesus sabe que eu sou assim. Não, não existe isso não. Isso é a cantiga de Gabriela: eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Servo e serva tem que mudar. Zaqueu mudou na hora da presença, da visita de Jesus. A gente vai melhorando aos poucos. Ninguém é 100%. Não tem super crente. Tem um grande Deus. Mas ficar do mesmo jeito não tem condições. Aqui em João 3, quando Nicodemos estava conversando com Jesus, olha o que Jesus disse, do 15 ao 17. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê tem fé. Quem crê obedece. Quem crê faz igual a Zaqueu, reconhece suas falhas e ganha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou o único filho dele. E Zaqueu creu. Zaqueu não pereceu mais. Zaqueu ganhou o quê? A salvação. Olha o que diz o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Zaqueu foi salvo. Zaqueu reconheceu a presença do grande, do poderoso, do homem que restaura, que liberta e que salva. E que eu e você cada dia melhore mais. Que eu e você entendam onde precisamos mudar. Que eu e você acordem enquanto é tempo. Não ficar na casa de Deus de qualquer jeito, fazendo barganhas com Deus, com Jesus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, essa trindade gloriosa, porque ninguém engana ele. Ele conhece a mente, a alma, o corpo e o coração. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus ela é mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra e divide até a alma, a ponto do espírito e alma, e divide ao ponto de dividir a intenção do pensamento da alma e do coração. Então ninguém engana a Deus. E Zaqueu reconheceu imediatamente quando Jesus chegou lá. Quando ele disse que ia dar aos pobres a metade dos seus bens, ia dar 4 vezes mais àqueles que ele errou, foi salvação imediata. Então que eu e você mude, que eu e você melhore. Porque Jesus nos surpreende, ele surpreendeu Zaqueu, ele chegou ali de repente. E grande foi a vitória. Então tem vitória, tem surpresa de Deus, tem visita para a minha vida e para a tua. Agora aquilo que eu e você tem que fazer, como Zaqueu fez, Jesus não faz não.
Tem que ser a gente. Mas lembre-se do tema. Jesus nos surpreende de repente. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.